Você já parou para pensar que às vezes a maior batalha espiritual que você está vivendo hoje está na sua mente? O maior problema que a gente vive, e isso é muito real, não é o que está fora, é o que está dentro. Às vezes a gente ora, a gente jejua, a gente faz preces, a gente faz orações, acende vela. Eu não sei qual a sua prática de fé, eu não sei como você se move no mundo espiritual para ver os seus milagres. Mas às vezes a gente está fazendo tudo isso e mais um pouco. Está orando, está mentalizando, está declarando, está profetizando, mas nada muda. Essa é a grande questão, sabe? Hoje que eu queria conversar. Que eu queria trazer esse vídeo. Por que nada muda? Simplesmente, gente, nada muda porque a gente segue padrões repetitivos. A neurociência já demonstra isso com muita clareza quando a gente estuda isso, sabe? Que fala que a gente repete situações, traumas que a gente vive, a gente repete aquilo, mesmo que o problema não esteja acontecendo, na nossa mente aquilo está se repetindo, aquilo se repete o tempo todo. E por isso a gente não rompe, porque a gente não muda, porque a gente trava, paralisa ali. E isso é muito interessante, sabe? Porque é notório que o problema está na nossa mente. É notório que o mundo espiritual está ali se movendo. O seu campo vibracional e emocional está ali vibrando e clamando e agindo através das suas emoções, dos seus atos. Você simplesmente não consegue ir além, você não consegue, você acha que são as pessoas, são as coisas, ou que você é azarado, aí começa a colocar a culpa em Deus, começa a falar que você não é notado, não é visto por Deus, que você não tem mais o que fazer, e que todo mundo está contra você, e todo mundo te persegue, e todo mundo, e todos, e outros, e nunca você. E hoje esse vídeo é um vídeo, eu tô até meio que assim cansada para falar sobre ele, porque eu acho que é um vídeo mais pesado, sabe? Porque vai gerar reflexão da gente. É um vídeo que a gente precisa entender, tomar posse dele, no sentido que a gente precisa renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra fala isso. Existe um livro mágico, existe uma Bíblia Sagrada que nos orienta, sabe? Para o nosso dia a dia mesmo. Nos orienta a coisas que podemos e devemos fazer. E a renovação da nossa mente é algo muito real. E a ciência já comprova isso. Já comprova os gatilhos que nos levam a retroceder. Já demonstra que hoje nós temos atitudes e somos como somos por causa de coisas que vivemos. E que tudo pode ser transformado através da ressignificação da nossa mente. Simone, como que a gente faz para mudar e para melhorar isso, para ressignificar isso? A gente primeiro tem que querer. A gente primeiro tem que entender que a gente precisa de mudança. Eu acho que quando a gente entende isso, que a gente precisa de mudanças reais, já é um início. O outro ponto é que a gente precisa ler. A gente precisa ler sobre isso, entender sobre isso. A gente precisa buscar isso em livros seculares e também na Bíblia, porque a Bíblia fala muito com a gente. A gente precisa buscar a Deus, que é o nosso Criador, independente do que as pessoas, a religião que cada um tem, que Deus é o único Criador. E principalmente aqueles também que não têm religião nenhuma, mas entende que existe alguém que é maior e mais poderoso do que tudo isso. E precisamos ser humildes para reconhecer isso, né? Durante muito tempo da minha vida, eu sou uma pessoa difícil que estou em mudança, em tratamento. Mas eu era ainda mais difícil. Eu era uma pessoa que questionava muito, que exigia muito, que me exigia muito, que eu achava que eu tinha que fazer tudo de uma maneira perfeita. E, consequentemente, eu exigia das pessoas essa perfeição também, que não existe. Eu queria fazer coisas e executar coisas que eu até poderia delegar, mas eu não queria. Eu queria trazer tudo para mim, tinha que resolver tudo, tinha que ser tudo eu. Eu era centralizadora. Eu vivia no automático o tempo todo.
E eu tinha muita dificuldade de perdoar. Perdoar para mim era uma questão muito grande. Se alguém me magoasse, eu elevava aquilo na 5ª potência, na 10ª potência. E aquilo era um peso que às vezes poderia ser uma coisa simples, que a gente poderia ressignificar e passar e não sofrer por aquilo. Mas eu ficava anos e anos sofrendo e remoendo uma coisa que poderia ser mais leve. E com isso eu entendi que eu precisava mudar, ou então eu ia surtar. Porque eu já estava no quadro de ansiedade e depressão, eu já precisava ressignificar minha vida de alguma forma. Meus filhos estavam crescendo e eu precisava ser uma boa mãe para eles. Eu precisava resgatar de alguma forma a minha essência. Quem eu era, quem eu fui no início, uma pessoa leve, feliz e agradável. Não porque as circunstâncias da vida me fez ficar daquela maneira, mas porque eu precisava mudar por mim e pela minha família, pelos meus filhos. E com isso eu comecei a pesquisar, sabe? E eu percebi e percebo isso claramente, assim como você está aqui nesse canal, é porque você já está nessa evolução, nesse processo de evolução. As nossas energias se conectam, né? As nossas vibrações, elas se movem, né? Os iguais se atraem, não são os opostos. Os iguais se atraem. E com isso eu comecei a pesquisar, a ler livros, a colapsar realmente a minha mente, sabe? Em relação à minha vida, a minha potência, o que eu poderia fazer para melhorar. E com isso vem muitas informações. É interessante que vem muitas informações, muitas coisas que a gente precisa de verdade buscar pra gente entender. E cada fase da nossa vida a gente entende isso de uma forma diferente. Cada fase vai levando a gente para um caminho, né? Cada fase vai direcionando a gente. E às vezes a mesma palavra que eu escuto não é a que você vai entender, porque a gente está em mundos diferentes, então a gente vai entender de maneiras e formas diferentes. Isso também é muito interessante. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz, né? E eu vejo que é viva nesse sentido, que eu entendo ela de uma forma, você entende de outra, você usa ela de uma maneira para ajudar na tua vida, eu uso de outra. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E eu vejo isso que o livro, quando a gente lê, também é assim. Às vezes eu tenho livros que eu li alguns anos atrás, ou meses atrás, eu vou ler novamente, eu já não sou mais aquela pessoa. Então aquela mesma coisa que eu li, eu vou entender de outras maneiras, de outras formas. Isso é muito interessante. É muito interessante porque aí eu consigo observar que a gente está sempre em evolução. Mesmo que você ache que não, você está evoluindo, você não é mais a pessoa que você era. Não tem como a consciência expandir e a gente continuar da mesma maneira. Não tem como. Não tem como retroceder. Entenda isso, não tem como você retroceder. Se você está aqui num vídeo hoje como esse, num canal como esse, primeiro, me siga, compartilha e curta meus vídeos. Mas se você está aqui, eu tenho tranquilidade de dizer que você já está nessa busca, porque eu tenho certeza que você está buscando outros canais, outros temas, outros títulos de vídeos que falem sobre isso, sobre a expansão da mente, da consciência, ou de como você ser uma pessoa melhor, ou o que você pode fazer para te motivar. E às vezes o problema não está no entorno, sabe? Às vezes o problema está dentro da gente, da nossa cabeça. Eu não vou nem dizer às vezes, na grande maioria das vezes é isso. Eu fico me observando, sabe? Quem eu era, como eu fui, como eu agia, como eu abria mão das coisas, sabe? E como eu mudei radicalmente, fui uma pessoa muito dura, muito exigente, muito fechada. E até hoje eu tenho algumas características daquela época, e uma delas é nunca confiar em ninguém. E a gente também não pode ser assim tão radical, né? Mas hoje eu sou essa pessoa, eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. Eu analiso quando eu converso com alguém, já colocando defeitos, mas não defeitos de simples, mas colocando, como que eu posso dizer, já vendo além do que ela tá falando. Você tá falando isso porque ela vai fazer isso, isso, isso. E na grande maioria das vezes, deixa eu passar aqui, essa UTI imóvel, eu tô aqui parada numa rua onde tem um hospital, então por isso que às vezes passa carro. Mas voltando ao assunto,
E eu sou essa pessoa que não critico, mas eu analiso muito para já esperar o melhor da pessoa e não me apegar e não tá junto, não me chegar. Eu sou crítica a esse ponto. Só que hoje eu sei que eu continuo sendo essa pessoa, mas eu tô procurando ser uma pessoa mais leve. Tem esses pontos, né? Porém, eu já fui muito pior. E eu fico feliz por mim, por essa evolução, de ter melhorado, estar nesse processo de evolução, estar me conhecendo a esse ponto, sabe? De analisar todos os pontos, de tudo que eu tenho vivido e feito. Eu tenho me surpreendido também, porque eu tenho mudado a minha vida, eu tenho mudado as minhas questões, eu tenho ressignificado, sabe? De acordo com o meu caráter, com o que eu creio. Eu tenho, às vezes, me surpreendido com atitudes que eu tomo, sabe? Mas, enfim, o que eu queria deixar isso pra gente hoje como reflexão é que, às vezes, o problema não tá fora. Às vezes, o problema tá dentro. Às vezes, a gente não pode culpar o meio que a gente vive. Claro que é importantíssimo a gente sair do meio que a gente vive quando é danoso, né? Quando vai nos ferir, a gente precisa sair, a gente precisa romper para ter uma vida melhor. Não tô falando isso. Tô falando que às vezes a gente culpa tanto o meio e as pessoas e a gente não faz nada pela gente. A gente não rompe, a gente não muda a cabeça da gente. A gente fica ali envolvido nos problemas, só focando naquilo e a gente acaba não expandindo, não mudando, não fazendo o que a gente tem que fazer e não vivendo o que a gente quer viver. E eu vejo isso com muita tranquilidade, sabe? Essa mudança que a gente tem que fazer e que eu acho que a gente já está iniciando nessa jornada de aprendizado e de transformação. E que a gente possa entender hoje o que a gente pode fazer para melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar hoje? Essa é uma pergunta muito simples e profunda. Hoje, o que eu posso fazer para melhorar? A gente toma atitudes o dia inteiro, com tudo. Em relação ao que a gente bebe, come, veste, tudo. Eu já até falei em outros vídeos sobre isso também. Mas hoje, o que a gente pode fazer hoje para essa mudança, para essa transformação? Para que a gente consiga evoluir, sabe? E eu posso dar dicas, como não se julgar tanto, não se cobrar tanto, fazer um pouquinho por vez, vai devagar, mas sempre. Mesmo que às vezes você olhe para trás, você não fique ali naquele momento. Você só olha, vê como é que foi, como você estava, como você está hoje, onde você quer chegar. Porque o grande foco é esse, é ter uma noção clara de onde a gente quer chegar. Hoje eu tenho uma noção clara de onde eu quero ir. Há muito tempo, durante a minha vida, durante muito tempo eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. E isso é desesperador. E depois que a gente se liberta e começa a nos entender, a entender quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente pode fazer para melhorar e aonde a gente quer chegar, o grande lance desse rolê todo da vida é saber aonde chegar, para onde ir, como fazer, para onde, para que caminho, para que direção. E às vezes a gente não tem uma direção, mas a gente tem que ir assim mesmo. Mas a gente sabe aonde a gente quer ir, a gente tem um foco determinado. E durante esse caminho, essa jornada, a gente vai fazendo melhor, a gente vai se doando de uma melhor forma, de uma maneira que vai agregar de alguma forma para nossa evolução, sabe? E que hoje esse vídeo faça sentido pra gente, sabe? No sentido da gente ter uma autoanálise, né? Porque às vezes a gente vai para um profissional, o profissional avalia a gente, fala os pontos que a gente precisa melhorar, mas e a gente? E a nossa autoanálise? As nossas críticas construtivas ou destrutivas, será que a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito? O nosso papel bem feito? Porque cada um tem que fazer a sua parte e a nossa a gente está fazendo. E que hoje a gente venha colapsar essas ondas, sabe? Que a gente venha viver realmente o novo, que a gente venha buscar isso com uma intensidade e felicidade, sabe? Que você possa viver isso também, assim como eu tô nessa busca, que você possa viver isso também. Um ótimo dia para você. Rio de Janeiro hoje tá ensolarado, mas meio nublado, tá aquele dia meio doido, mas tá um dia gostoso de se viver. E que esse dia que eu estou vivendo, que está gostoso de se viver, contagie você. Que você sinta aí essa vibração também, essa energia, e comece a colocar no papel o que você quer. Mesmo que pareça louco, mesmo que pareça algo que não existe, apenas vai e faz. Que durante o caminho você vai ver que você é capaz. E
que você nem vai imaginar que você podia ir tão além. E só vai vivendo um dia por vez e tentando sempre ressignificar, transformar a sua mente. A transformação da mente é algo que é libertador e é algo muito real. E que você possa viver isso hoje, em nome de Jesus. Um beijo, tchau.